agora. Sempre estou esquecendo de colocar para gravar a aula. Bom, não achei minha caneta preta. Eu achei outra aqui, tá outra. Então, ó, voltando lá no que a gente viu ali no slide, né? A gente tem 2 elevado. Aí um pequeno adendo. Como que a gente escreve o número 2 em forma de fração? Isso a gente viu na aula de racionais, né? Porque a gente se questionou lá. Por que os inteiros eles estão contidos nos racionais, sendo que eles não estão em forma de fração, né? Os racionais são os números ali que geralmente estão em forma de fração. Então, a gente viu que dá para escrever qualquer número inteiro, né? E eu tiro aqui em específico 2, que a gente quer ver, da forma 2 sobre 1. Agora é uma fração e eu não alterei o valor, ele continua sendo 2, certo? Se a gente fizer essa divisão 2 sobre 1, ele continua sendo 2. Então, essa fração aqui, a gente pode escrever 2 sobre 1 elevado a menos 2. A gente só reescreveu ali o 2, certo? Então, voltando. Como o expoente está negativo, a gente tem um menos 2, inverte a fração. Então, se é 2 sobre 1, inverte, vai ficar meio, certo? 1 sobre 2. Inverteu os dois números. Isso ao quadrado, certo? Aí aqui a gente já sabe fazer. Tirou o negativo e ficou um número positivo, a gente sabe fazer. Meio ao quadrado é meio vezes meio. Ok? Fazendo a multiplicaçãozinha de fração aí, né? 1/4. Tudo bem? Ficou alguma dúvida, então, nessa parte de expoente negativo? Sem dúvida, professor. Sem dúvida. Certo. Vamos ver um segundo exemplo aqui, então. Deixa eu cancelar o vídeo. O segundo exemplo que a gente tem aí, de novo, é com aquele 0,3, ok? A gente tem ali 0,3 elevado a menos 3. Então, a primeira coisa que a gente fez ali foi reescrever, certo? Como que se escreve o 0,3 de uma forma que não seja mais um número com vírgula? 0,3 não é igual a 3 décimos, né? Ou seja, 3 dividido por 10? Não é? 0,3 igual a 3 décimos. Vou colocar de novo o vídeo aqui para vocês. Ali agora, a gente tem 0,3 elevado a menos 3, certo? A gente quer resolver isso aí. Só que, de novo, um adendo aqui, né? Abrindo um parêntese. 0,3 é igual a 3 dividido por 10, né? Ou 3 décimos, certo? Se fizer essa divisão, dá certinho. Então, é isso que eu fiz ali, só que eu não tinha explicitado os passos para vocês. Então, a gente quer resolver isso aqui. Então, vamos reescrever primeiro esse 0,3, igual a gente fez com 2 ali no anterior. 0,3 é igual a 3 décimos. E isso aqui está elevado a menos 3. Certo? Até aqui tudo bem? Uhum. Sim, professor. Sim. Bom, então a gente caiu de novo naquele mesmo caso. A gente tem uma fração elevada a um expoente negativo. Então, a gente inverte ela aqui.
Se antes a gente tinha 3 décimos, agora vamos ter 10 terços. Só invertemos a fração. E isso elevado ao 3, dessa vez positivo. Invertemos, tiramos o sinal. Igual na anterior, ok? Bom, então como que vai ficar isso aí? A gente tem 10 terços elevado ao cubo, né? A gente vai ficar com 10 vezes 10 vezes 10. Tudo isso sobre 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo isso aí, né? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000 sobre 27, ok? O resto já está aí, né? Trinta e 37,037. Bom, então até onde vocês têm que se atentar aqui, né? Primeira coisa, a gente reescreveu esse 0,3 como uma fração, certo? E deixou aqui ele elevado a menos 3, igual já estava antes. Depois disso, para sumir com esse menos, invertemos a fração e sumiu o menos aqui, ficou o 3 positivo, a mesma coisa no anterior. A gente reescreveu o 2 em forma de fração e invertemos a fração para sumir com esse menos aí, depois é só resolver, certo? Porque aí a gente já tem uma fração positiva, a gente já sabe lidar com ela. O outro exemplo que a gente tem ali é meio elevado a menos 2. A gente tem ali meio elevado a menos 2. Meio elevado a menos 2, certo? Aqui já está em forma de fração, né? Já está dado para a gente. Então, a gente já pula alguns passos, né? É uma fração, está elevada a um número negativo. Então, já vamos inverter a fração. Se está 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Aí já eleva ao 2 positivo, certo? Bom, lembrando, 2 sobre 1 e 2 é a mesma coisa, né? Colocar esse sobre 1 aqui embaixo não muda nada. Então, é a mesma coisa que só 2 ao quadrado, certo? A gente exclui esse 1 aqui. Corta ele. 2 ao quadrado é fácil. 2 vezes 2. 4. Certo? Esse é o terceiro exemplo aí. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvida. Não. Certo. Vamos voltar ali para a apresentação. Agora a gente tem alguns específicos aí. O mais difícil mesmo é quando o número está elevado a um número negativo, certo? Depois disso é um pouco mais fácil. Elevado a um número positivo, a gente já aprendeu a fazer, é só multiplicar pela quantidade de vezes que o expoente está pedindo ali. Elevado a um número negativo, a gente inverte uma fração, a gente busca tornar aquilo ali uma fração, não tem outra forma de resolver, inverte ela e acaba com negativo. Aí fica um expoente positivo e é só multiplicar a quantidade de vezes que ele está pedindo. Agora, a gente tem ali o expoente igual a 1, certo? Isso é bem específico. Quando o expoente for igual a 1, né, 1 positivo, é um específico ali, só 1. Se for menos 1, já é outra coisa. Então, quando ele for igual a 1 positivo, a potência vai ser a própria base, tá? Então, os exemplos ali. A elevado a 1 é o próprio A. 2 elevado a 1, próprio 2. 4 elevado a 1, próprio 4. 100 elevado a 1 é o próprio 100. Então, qualquer coisa que a gente pegar ali, por mais doida que ela seja, e colocar elevado a 1, vai ser essa própria coisa. Então, eu posso pegar uma expressão gigantesca com números e letras. Se ela tiver elevada a 1, vai ser ela mesma. Ok? Alguma dúvida, né, nessa parte de elevar o número a 1? Não. Não. Certo. A próxima que a gente tem ali é o expoente igual a 0. Esse aqui é um pouco estranho, né? E os alunos costumam estranhar bastante. Se o expoente for 0, a resposta vai ser sempre 1. Tá? Isso é bem específico. Por exemplo, normalmente se a gente faz uma multiplicação por 0, a resposta é sempre 0. Né? Qualquer número vezes 0 é 0. Outro exemplo, se a gente somar
com zero. Qualquer número somado a zero vai dar o próprio número. Qualquer número que a gente subtrai a zero também dá o próprio número. E a divisão por zero não se sabe fazer. Nesse caso aqui, qualquer número que a gente elevar a zero, o resultado é 1. Não importa, de novo, qualquer que seja a coisa. Tá os exemplos aí. A elevado a zero é 1. Mesmo que o A aí não seja um número. Se ele está elevado a zero, o resultado é 1. Certo? 1000 elevado a zero, o resultado é 1. 25 elevado a zero, o resultado é 1. Então, se eu falar uma expressão muito grande, aí, muito louca para vocês, com letras e números, e no final elevar tudo a zero, o resultado é 1, tá? Não importa o que seja. Alguma dúvida nessa parte do expoente zero? Não. Não. Certo. Só falando de novo, qualquer coisa que nós elevarmos a zero, o resultado é 1. Não importa o que seja. Vamos ver agora, pessoal, propriedades da potenciação. Vou dar uns 2 minutinhos ali, porque eu acho que o colega de Pétalas estava copiando. Vou aproveitar para beber uma água. 2 minutinhos. Voltei, pessoal. Vamos então para frente, vamos ver aí propriedades de potenciação, certo? Olha, a primeira propriedade que a gente tem é produto de potência da mesma base, tá? Produto de potência da mesma base. Produto é o quê? Multiplicação, certo? Então, o que a gente faz nesse caso aí? Conserva a base e soma os expoentes. Tá aí o exemplo para vocês. A gente tem, o exemplo não, né? A forma genérica. A gente tem A elevado a um N, né? Um número aí elevado a alguma coisa, vezes o mesmo número elevado a outra coisa. Como que a gente faz isso? Mantém aquela base ali, né? Percebe que A é a mesma coisa aí nos dois. E soma as bases, tá? Isso é bem específico, é uma multiplicação. Só que a gente vai somar, tá? Os expoentes. A gente soma os expoentes nessa multiplicação. Para ficar mais claro aí para vocês, um exemplo. A gente tem ali 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Percebe que o 2 ali, ele é igual nessa multiplicação aí. É um 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Então, como que ele fez ali? Seguindo o exemplinho de cima. Manteve o 2 aí como base, porque ele é igual, e somou os expoentes. Quais são os expoentes ali? 2 e 3. Então, ele somou 2 mais 3. Então, como resultado aí, faz essa soma, né? Mantém o 2, 2 mais 3 é 5. Então, ele caiu em 2 elevado à quinta. Aí era só resolver isso aí. Certo? Seria 2 multiplicado 5 vezes. Outro exemplo ali. Agora, a nossa base é 4. Então, a gente tem 4 à quinta vezes 4 ao quadrado. É a mesma base, né? A base aí é o 4. E os expoentes que a gente tem é 5 e 2. Então, a gente mantém a base, que é o 4, e soma os expoentes. 5 mais 2, que vai dar 7. Então, a gente cai aí no final com 4 elevado a 7. Tá? Então, aí era só resolver
esse 4 elevado a 7, né? 4 multiplicado 7 vezes. É outra propriedade aí que a gente tem. Divisão de potência da mesma base, certo? Primeiro a gente viu o produto, agora a gente vai ver a divisão. Então, o que a gente faz nesse caso? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, tá ali. A gente tem um a elevado a n dividido por um a elevado a m, né? Tá as duas formas escritas aí para vocês, né? A forma com os dois pontinhos e a forma de fração. Então, como que a gente faz? Mantém a base, né? Vê que o a é igual aí, mantém o a e subtrai os expoentes. N menos m. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. Na divisão, nós subtraímos os expoentes. Então, tem um exemplo numérico. A gente tem 5 à sexta dividido por 5 ao quadrado. Então, como que resolve isso? Mantém o 5 aí, que é a nossa base, e subtrai os expoentes. 6 menos 2, que é 4. Então, a gente finaliza aí com 5 elevado a 4. Não tem nem que fazer divisão alguma, né? Então, fica até um pouquinho mais fácil. Eu esqueci de perguntar, mas ficou alguma dúvida ali em como que resolve o produto de potência? Para mim não, professor. Ok. Último exemplo aqui da divisão de potência, então. A gente tem 9 ao quadrado dividido por 9 ao cubo. Né? Como que resolve isso? A gente mantém nossa base, que é o 9, e subtrai os nossos expoentes. 2 e 3. 2 menos 3 é igual a menos 1. Então, a gente cai em 9 elevado a menos 1. Aí é só resolver também, né? Lembrando que a gente já viu como que resolve uma potência de expoente negativo, né? A gente ia transformar o 9 em fração, fica 9 sobre 1, inverte a fração, fica com 1 nono, e isso tudo sobre 1. Então, é 1 nono mesmo o resultado, certo? Alguma dúvida na divisão de potência? É só manter a base e diminuir os expoentes. Alguma dúvida nessa parte? Não. Certo, então. Vamos dar sequência aqui, né? Uma terceira propriedade. Potência de potência. O que isso significa? A gente tem lá um número elevado a alguma coisa e tudo isso é elevado a outra coisa de novo. Então, como que a gente faz? A gente tem que multiplicar os expoentes. Então, tá aí a forma genérica para vocês. Tem um a elevado a n, né? E tudo isso elevado a m. Então, como que a gente resolve? Mantém nossa base e multiplica aí as potências que estão elevadas, né? Aquele mzinho ali está maiúsculo, mas foi um erro de digitação, tá? É o m minúsculo mesmo, é o mesmo m. Então, um exemplo numérico aí para vocês. A gente tem 7 à quarta e tudo isso elevado ao quadrado. Então, a gente mantém nossa base, que é o 7, e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, que é 8. A gente cai em 7 elevado a 8, certo? Outro exemplinho, 12 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. A gente mantém nossa base, que é o 12, e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, que é 6. A gente cai em um 12 elevado a 6, certo? Alguma dúvida aí nessa parte de potência de potência? É só multiplicar tudo que está elevando, né? Se fazer isso 3 vezes, né? Um exemplo. 7 elevado à quarta, elevado ao quadrado, elevado à quinta. É só multiplicar os 3, tá? 4 vezes 2 vezes 5, certo? Ficou alguma dúvida nessa parte de potência de potência? Não, professor. Para mim não. Não, professor. Certo. Vamos para a próxima propriedade, então. Potência de um produto, certo? O expoente geral e o expoente dos fatores. Então, tá ali, ó. A gente tem um produto ali dentro, né? Um número vezes outro, né? A vezes B. E essa multiplicação está elevada a um N, né? Um terceiro número. Como que a gente resolve isso? Faz aí essa distributiva para os números que estão multiplicando, certo? Então, a gente tem ali A vezes B, tudo elevado a N. Como que resolve? A gente vai fazer o A elevado a N vezes B elevado a N, tá? É específico essa forma de fazer. Então, tá ali, ó, um exemplinho numérico para vocês. A gente tem 4 vezes 5, tudo elevado ao quadrado, certo?
Então, como que resolve? Faz a distributiva com a potência. Vai ficar 4 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Outro exemplinho numérico. 12 vezes 9, tudo elevado ao cubo. Faz a distributiva, a gente vai ficar com 12 ao cubo vezes 9 ao cubo. Certo? Alguma dúvida nessa parte de potência de produto? É só fazer a distributiva ali. Alguma dúvida? Não, professor. Certo. Quinta propriedade, então. Multiplicação de potência com o mesmo expoente, certo? Como que a gente vai fazer? Vai conservar o expoente e multiplicar as bases. Então, tá ali um exemplo. A gente tem números diferentes agora, né? A gente tem A vezes B, são números distintos. E, nesse caso aí, o expoente é igual, tá? No caso ali é um N. A gente tem A elevado a N vezes B elevado a N. Então, o número que está em cima agora é igual, certo? Como que vai fazer? A gente vai multiplicar os dois números e elevar isso a N. É mais ou menos uma forma análoga da de cima, né? A de cima a gente faz o caminho inverso, ok? Então, exemplo numérico é esse. A gente tem 4 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, né? São dois números iguais. Então, a gente multiplica as bases e o resultado eleva ao quadrado. Ali é a mesma coisa, né? 7 ao cubo vezes 4 ao cubo, a gente multiplica os dois, 7 vezes 4, e o resultado elevado ao cubo, certo? Alguma dúvida nessa parte aí? Ela é análoga da de cima, tá? O caminho inverso. Alguma dúvida? Não. Certo. Não, professor. Então, vamos fazer uns exercícios, né? Deu tempo certinho, são 4 horas em ponto. Eu vou deixar esse primeiro exercício para vocês resolverem, tá? Eu vou dar uns 5 minutinhos, e aí a gente resolve junto. Ele está querendo saber o valor da expressão, tá? Uma dica para vocês, né? Façam em partes. A gente tem ali, o primeiro número é 0,2 elevado ao cubo. Resolvam isso. 0,2 elevado ao cubo. Deixa o resultado salvo. Depois, qual que é o outro número aí? 0,16 elevado ao quadrado. Então, resolva essa expressão, 0,16 elevado ao quadrado, e salva o resultado. No fim, somos dois resultados que vai dar um daqueles ali, certo? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem e a gente resolve junto. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí, tá? Ou falar no microfone, ou mandar no chat que eu estou de olho. Ok? Gravação da aula pausada. E uma dúvida, professor. Pode falar. Se eu só multiplicasse o 16 por ele mesmo, né? Que tá elevado ao quadrado, daria um resultado certo também? Eu estava falando aqui, o microfone estava mutado, mas sim, daria a mesma coisa, né? Porque, ó, o inicial que você tem seria 16 ao quadrado, né? Que é 16 vezes 16. Quanto que dá 16 vezes 16? Dá 256 também. É que é mais fácil aí para a gente, né? Por isso que eu fiz dessa outra forma, é mais fácil multiplicar o 4. Né? Multiplicando o 4 fica um pouco mais fácil. Bom, na minha opinião. Mas fazendo o 16 direto também dá o mesmo resultado, tá? 16 ao quadrado é 256, cai na mesma coisa. Beleza, professor. Aí dá para usar a regra, né? Que eu usei ali para resolver o do 3. Né? Eu multipliquei lá 2 ao cubo, 8. E 2 zeros antes. Nesse caso do 16, dá a mesma coisa, né? A gente faz ali 16 ao quadrado, 256. E um zero antes, tá?
Dá para fazer da mesma forma. Vocês copiaram aí a resolução? Eu copiei, professor. Então, eu vou para o próximo exercício. Tá, exercício 2 ali é uma expressão um pouco mais complicada aí, um pouco mais rebuscada, só que é com números inteiros, né? Então, eu vou dar aí mais uns 5 minutinhos para vocês e a gente resolve junto aí, bem rapidão. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando aí. Essa aí não tem muito jeito de fazer, né? Tem duas formas. Ou vocês resolvem passo a passo, né? Levando a expressão, ou vocês resolvem as duas partes, né? A parte de cada divisão e a parte de lá da divisão, e no final divide um pelo outro. Tá? Qualquer dúvida, podem estar mandando aí. Gravação da aula. 4 ao quadrado mais 5 menos 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 9 menos 7 ao quadrado. Bom, essa é a expressão inicial. Então, vamos resolvendo aqui, né? Vou repetir esse 4 ao quadrado e resolver o que está aqui dentro, certo? 5 menos 3. Deixa eu mexer aqui. Pensando melhor. Vou resolver logo esse 4 ao quadrado para a gente pular alguns passos, né? Então, vou abrir aqui, né? A gente vai ter 16, né? 4 ao quadrado aqui. 16. Ok? Mais 5 menos 3, 2. Então, a gente tem 2 aqui ao quadrado. Tudo ok até aqui? Sim, professor. Tá. Recapitulando, né? 4 ao quadrado aqui, resolvemos 16. 5 menos 3, 2. E o quadrado que estava aqui em cima. Tudo isso dividido por 9 menos 7 também é 2. 2 e o quadrado que já estava aqui. 2 ao quadrado. Certo? Agora a gente vai resolver essa potência, né? Vou repetir aqui. 16 mais 2 ao quadrado, 4. Tudo isso dividido, 2 ao quadrado, 4. Certo? Tudo ok até aqui? Sim, professor. 16 mais 4, 20. Dividido por 4. Certo? 20 dividido por 4, 5. 5 é a letra E. Exatamente como a maioria chegou. Ok? Vocês resolveram assim ou vocês fizeram de outra forma? Eu fiz assim, professor. Certo. Vamos voltar lá então para a apresentação. Bom, tá aí a resolução, né? Eu creio que seja a resolução também que a maioria fez, dando aí a letra E. Dá um tempinho, bem rapidamente. Bom, vamos então agora para o último exercício, tá? Quero que vocês reduzam a uma potência. Se vocês quiserem resolver, pode resolver, tá? Mas o objetivo é que vocês deixem aí para mim na forma de potência, mas uma potência só, tá? Vocês vão usar aquelas regrinhas que a gente viu, aquelas propriedades, e deixar com uma potência só. Por exemplo, a primeira e a letra A e a letra C, na letra A tem 2 potências, na letra C tem 3 potências. Eu quero que vocês reduzam a uma só, tá? Um número ou uma expressão com uma potência só.
E a letra B, ela nem tem potência. Eu quero que vocês deem um jeito de deixar esse número aí com uma potência. Certo? Então, eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês. É o último exercício de hoje, tá? Aí a gente resolve junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, não lembrarem das propriedades, vocês podem estar pedindo que eu volto lá ou dou a explicação de novo para vocês, tá? A gravação. Bom, tá. A gente reescreveu 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Agora a gente tem uma divisão com a mesma base. Vocês lembram lá da propriedade? Quando a gente tem uma divisão da mesma base, como que a gente resolve? Mantém a base e... Subtrai os expoentes. Isso, subtrai os expoentes. 2 aqui de cima, menos 3 aqui de baixo. Então, a gente fica com 2 elevado a menos 1. Tudo bem? Conseguiram entender? Essa era a resposta que eu já queria, mas se vocês fossem resolver, se tiver alguém que resolveu, isso aqui dá meio. Tá? Mas essa aqui já estava bom. Vocês entenderam tudo que eu fiz aqui? Conseguiram compreender? Sim, professor. Sim, sim. Sim. Certo. Letra C, então. A gente tem ali 5 ao quadrado vezes 5 à quinta vezes 5 a menos 1. Bom, aqui ele já está dado, né? Porque a gente tem multiplicação, é tudo a mesma base, né? Então, multiplicação com expoente, com bases iguais, a gente mantém a base, que é o 5, e soma os expoentes, certo? 2 mais 5 menos 1. 2 mais 5 menos 1. Né? Aqui seria mais menos 1, que dá menos 1 do mesmo jeito. Então, 2 mais 5 menos 1, 5 a sexta. Igual o colega achou aí. Certo? Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Sim, professor. Entendi. Ficou Sim. alguma dúvida nesse exercício? Não, professor. Não? Então, tudo bem. Eu vou finalizar por hoje, né? Já está tarde, principalmente para o pessoal do Pará. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar tirando agora. Eu vou colocar aí a resolução para vocês. Aí, a solução. É a mesma coisa que eu fiz ali, né? Só que de uma forma mais resumida. Vocês têm alguma dúvida sobre qualquer parte da aula? Não, professor. Eu tô sem Não, dúvida. professor, tá de boa. Sem Não. dúvida, professor. Certo. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vocês estão dispensados, tá? Tchau, professor. Tchau, professor. Tá. Até semana que Boa vem. semana. professor. Tchau, professor. Valeu. Boa semana. Tchau. Até semana que vem. Igual